Então, a partir de agora, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, porque a gente começa mais uma live da Blindagem Emocional falando sobre esse relacionamento tóxico, muitas vezes, entre mães e filhos. E eu quero que você escute essa live aqui com o copo vazio. Eu quero que você entenda o que a gente vai conversar aqui de copo vazio. Por quê? Para que você possa absorver o conteúdo. E aí sim, depois, você opina, você julga, seja lá o que você quiser fazer. Mas é importante ouvir o que a gente vai falar aqui de copo vazio. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Responde aqui para mim sim ou não. Você se sente emocionalmente exausta após interagir com a sua mãe? Coloca aqui para mim sim ou não. E aqui uma coisa muito importante, eu quero que você escute essa live com a sua criança, ok? Não você no papel de mãe, isso é muito importante. Escute essa live no seu papel de filha, de filho, tudo bem? Coloca aqui para mim, você se sente emocionalmente exausta após interagir com a sua mãe? Você, por exemplo, é constantemente criticada pela sua mãe? Em pequenas coisas, em pequenas coisinhas. Ah, você faz tudo errado, você nunca faz nada direito. Coloca aqui sim ou não. Essas perguntas que eu te fiz agora, e principalmente essa, se você se sente emocionalmente exausta depois de você interagir com a sua mãe, ela diz muito sobre essa relação que existe hoje. Diz muito sobre como está esse relacionamento com ela. Boa, Suzana, copo vazio e pronta para fazer a escuta. Excelente. Patrícia Marques, seja muito bem-vinda. Cris Marchiori, bom dia. Coloca aqui para mim sim ou não. E quando a gente fala dessa relação mãe e filhos, é uma situação sempre delicada. Por quê? Porque você tem algumas crenças, você traz alguns conceitos de que, por exemplo, você não pode criticar sua mãe, você não pode olhar para sua mãe como uma pessoa que também falha. E eu quero que você entenda que a sua mãe aqui, ela é tão ser humano quanto você. Ela erra, ela acerta, e com certeza, ao longo da trajetória dela, tudo o que ela fez foi dentro do que ela sabia naquele momento. Então não cabe a você julgar a sua mãe, mas você não pode deixar de olhar para sua mãe de uma maneira crítica. E maneira crítica é diferente de você criticar. É você olhar de maneira racional o quanto a sua mãe hoje, talvez, e ao longo de toda a sua vida, ela te moldou. Ela te moldou. Faz sentido isso para você? Talvez ela tenha te moldado a ser uma pessoa que você é hoje, mas que não é a tua essência. Eu sempre digo o seguinte, presta muita atenção, e essa frase aqui talvez gere um certo desconforto. O amor de uma mãe nem sempre é incondicional. Volto a dizer, sem julgar sua mãe. O amor de uma mãe nem sempre é incondicional. Bom dia, Tati, seja muito bem-vinda. Sabrina também por aqui, o Pedro, a Carla. Oi, Carla, seja muito bem-vinda. A Vérnia também, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O amor de uma mãe nem sempre ele é incondicional. Um exemplo disso é aquela relação onde existe muita cobrança da mãe. Principalmente depois que você se torna adulto, cobranças do tipo, você não me vê, você não me liga, você isso, você não aquilo. Alguém aqui vive ou já viveu essa situação? Escreve eu aqui para eu saber se você já viveu ou vive essa situação. E esse padrão, com certeza não é novo. Esse é um padrão que vem desde a sua infância. É que você, quando era criança, você não percebia isso. Você não olhava para essa maneira. Você talvez até se incomodasse, mas você não tinha o quê? Forças para falar com a mãe. Claro, você era uma criança. E eu não estou te cobrando, não. Você era uma criança. Então, obviamente, a situação era muito diferente. Porém, hoje, você talvez se incomode com isso. E aí, qual é o problema? É um misto de um sentimento estranho, que eu vou dar o nome, você nem precisa dar o nome, mas eu vou dar o nome, que é muitas vezes a raiva com culpa. Raiva com culpa.
Alguém aqui já viveu isso ou vive isso? E eu sei que você pode falar assim, oh, gata, como assim? Como que eu vou sentir raiva da minha mãe? Primeira coisa é que a raiva, escreve aqui, a raiva é uma emoção. A raiva é uma emoção. A emoção é algo que é um recurso da nossa natureza para garantir a sobrevivência. A emoção vem para te proteger. Então é algo automático. Por exemplo, se eu chegar agora aqui e começar a xingar você, falar um monte de palavras ruins, é natural que você sinta raiva de mim, certo? É natural. Então isso não quer dizer que você, ao sentir a raiva da mãe, significa que você seja uma pessoa pecadora. O problema é que você foi adestrado a acreditar nisso. Você foi adestrado a acreditar que você não pode, muitas vezes, sentir essa raiva. Só que aí eu volto a um passo atrás. A sua mãe é um ser humano como você. Ela talvez na tentativa de acertar, ela errou. Na tentativa de fazer algo, ela não conseguiu do jeito que você queria. E claro que você sentiu essa raiva. O problema é que você, talvez hoje, esteja sendo sufocada por essa mãe. Porque essa mãe, ela traz as suas próprias demandas emocionais. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Ela traz a sua história, ela traz as suas, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer, as suas feridas emocionais. Ela traz as feridas da criança dela. É muito comum nos meus atendimentos de hipnoterapia, eu muitas vezes, dentro do processo, a gente buscar acolher a criança da mãe, a criança dessa mãe. Por quê? Porque essa mãe, que talvez hoje tenha gerado raiva em você, ou tenha gerado tristeza, ou tenha gerado medo, essa mãe, ela é o resultado do que aconteceu na infância dela. Então, uma mãe que não conseguiu dar a você o amparo emocional que você precisava, é porque provavelmente ela não recebeu, ela não sabe o que é isso. Então, como que ela vai dar algo que ela não sabe o que é? Como que ela vai dar algo que ela não recebeu? E aí, claro, você não tem nada a ver com isso, só que você é uma vítima, você se torna uma vítima disso. Por quê? Porque você era uma criança, um bebê, e que precisava do amparo emocional da mãe. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E aí, na sua vida hoje, acaba existindo um conflito emocional que faz com que você, por exemplo, não consiga dizer não à mãe. Alguém aqui é desse jeito? Você não consegue dizer não à mãe? A mãe, às vezes com seu jeito explosivo, com seu jeito agressivo, às vezes com seu jeitinho delicado, ela te manipula. Ela te manipula. E você vai fazendo coisas que não estão dentro da sua própria essência e da sua própria natureza. E claro que isso te machuca, porque isso tira o quê? A sua confiança. Isso tira a sua autoestima. Por isso que é tão importante fazer as pazes com a sua história. Escreva aqui, fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é você dar um novo significado ao que aconteceu na tua infância. Eu sempre digo que a infância foi o período mais difícil das nossas vidas. Por quê? Porque nós não tínhamos como sobreviver sozinhos. O bebê humano, ele nasce necessitando de cuidados. E quem, teoricamente, dá esse cuidado é a mãe. Só que nem sempre a mãe consegue dar esse cuidado e principalmente esse amparo emocional, esse afeto. Ela não consegue entregar isso por conta das demandas emocionais dela, por conta dos conflitos atuais que ela está vivendo, ela não consegue estar emocionalmente presente na vida dessa mãe, dessa criança. Só que para a criança isso é um verdadeiro desastre. Guarda essa palavra, desastre. É um desastre. Por quê? Porque cria-se a partir daí muitas vezes um vazio emocional. Escreva aqui, vazio emocional. É um buraco. Esse vazio emocional, por exemplo,
É ele que é, por exemplo, a causa da dependência emocional. Esse vazio que você carrega, ele foi originado nessa falta de afeto e nessa falta de presença emocional da mãe. E aqui, volto a dizer, sem julgar a sua mãe. Os contextos dela precisam ser entendidos, compreendidos. Ela talvez não tivesse o apoio do seu pai. Aliás, cadê o seu pai nessa história? Ela talvez não teve o apoio da família, talvez ela venha de uma infância de abusos, ela talvez tenha tido uma gestação indesejada, inesperada. Tudo isso você precisa compreender fazendo as pazes com a sua história. É impossível, guarda isso que eu vou te falar, é impossível você prosperar na sua vida enquanto existirem essas amarras emocionais do seu passado. É impossível que você prospere em qualquer área da sua vida enquanto esses conflitos emocionais estiverem ativos. Porque são esses conflitos emocionais que fazem você repetir padrões. Quando você não cura o seu vazio emocional, esse vazio emocional causado pela falta de afeto, pela falta de presença emocional da mãe, você se torna alguém em busca de tapar esse buraco. E é aí que você vai para o fundo do poço. Sabe por quê? Porque você traz para a sua vida as piores pessoas possíveis. Você traz, por exemplo, narcisistas. Pessoas que se aproveitam dessa sua fragilidade para quê? Para te sugar, para te explorar. E aí você fica arrebentada depois que esse narcisista passa pela sua vida. Por isso que o problema nem sempre é o narcisista. O narcisista talvez seja a ponta do iceberg que você está olhando ali. Mas existe abaixo da linha do mar a maior parte do problema, que é exatamente esse vazio emocional que você carrega. Faz sentido isso para você? Coloca aqui se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui alguns comentários enquanto a gente vai conversando aqui. Paty Akemi, seja muito bem-vinda. Maria da Glória também. Jumelo, seja muito bem-vinda, minha amiga. Cristina Souza também aqui. Fala, Cris, seja bem-vinda. A Maria da Glória. Beleza. Camila Del Monte, seja bem-vinda. Michele Berchor, também por aqui. Boa, Carla. Fazer as pazes com a sua história. Isso é essencial. É essencial. Não dá para você prosperar se você não fizer as pazes com a sua história. A Cris Marchiori. Eu era assim. E agora que ela se foi, fico pensando se fiz tudo o que podia por ela. E me sinto sem saber o que fazer por mim. Porque ainda, provavelmente, existe esse vazio emocional com você. Porque assim, o que você está sentindo nesse momento é uma certa culpa. Em algum nível, é um tipo de culpa. Né? Obviamente que você fez tudo. Eu posso falar aqui conscientemente para você e você pode entender conscientemente, Cris. Você fez tudo o que você podia. E se você não fez, foi dentro do que você acreditava e do que você podia naquele momento. Agora, você ficar remoendo isso, sofrendo com isso, é por quê? Porque ainda existe um vazio emocional. Existe uma dependência emocional que é originada na mãe. E aí você transfere isso para outras pessoas. Por isso que, por exemplo, é difícil... às vezes a gente suportar não, às vezes é difícil a gente quebrar relacionamentos tóxicos com familiares, com amigos, com relacionamentos amorosos. Por quê? Porque esse vazio continua dentro da gente. Eu preciso curar esse vazio. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Boa, preciso curar, diz Eloide. É isso aí. Quando você vai na raiz do problema, você muda um comportamento. Existem crenças que são os seus aprendizados ao longo da vida, as suas experiências ao longo da vida, que criaram uma interpretação para você agir de uma maneira. Então a busca muitas vezes de uma vida inteira é pelo amor da mãe. É pelo reconhecimento da mãe.
É como se você falasse assim: mãe, eu tô aqui, olha pra mim. É por isso que você muitas vezes tem dificuldade de dizer não para sua mãe, sabe por quê? Porque na verdade o que você está buscando ao longo de toda a sua vida é ser vista pela mãe. Porque a mamãe olhava para sua irmã mais velha, a sua mãe olhava para o papai, a sua mãe estava dentro das demandas dela e ela não olhou para você. E aqui você tem que ouvir o que eu estou te falando sob a ótica da bebê, da criança que você foi, não da adulta, da bebê. Imagina para uma bebê, a bebê que você foi, não sendo olhada emocionalmente pela mãe, com presença. Talvez a sua mãe teve que trabalhar para sustentar a casa, por isso que não julgue a sua mãe. Ela precisou fazer aquilo. Só que aí você ficou sozinha. Você ficou sozinha. Dia desses eu conversei com uma pessoa que juro que me deu um nó na garganta quando ela contou a história dela. A mãe precisou trabalhar. Mãe solo. Precisou trabalhar. Essa mulher, essa mulher precisou deixar a filha beber a partir dos 6 meses. Com os vizinhos. Como se a cada dia fosse com o vizinho. Aí você pode falar o seguinte: puxa, mas ela foi cuidada pelos vizinhos. Ok? Porém, olha o desamparo emocional que essa bebê deve ter vivido a cada dia num lugar estranho, a cada dia com pessoas estranhas. E cadê a minha mãe? E cadê a minha mãe? Entende isso? Volto a dizer, sem julgar a sua mãe. Ela fez o que ela podia dentro daquele contexto. Porém, a gente precisa olhar para nossa mãe. Se a gente quer realmente se curar, a gente precisa resolver algumas questões com ela. A gente precisa. E uma delas é entender essa relação tóxica que existe. Por exemplo, um sintoma que existe, claro, é controle excessivo. Alguém aqui vive uma relação assim? A sua mãe quer controlar tudo da sua vida? Ela quer saber o que você está fazendo? Ela quer opinar sobre o que você fez, o que você escolheu? Controle excessivo. Escreva aqui para você não esquecer. Esse é um sintoma de uma relação tóxica entre mães e filhos. Um controle excessivo, mesmo você adulto. Aquela mãe que muitas vezes foi rígida na sua infância e na sua adolescência. E por que ela é desse jeito, gata? Existem várias razões. Uma delas é o quê? É um medo de perder o controle. É um medo de perder o controle. É um medo, muitas vezes, de ter aí a falta de controle e com isso ficar sozinha. E por quê? Porque essa mãe carrega a sua ferida emocional, por exemplo, do abandono da criança dela. Por isso que não esqueça, a sua mãe foi uma criança como você. E ela sofreu, talvez, o desamparo que você sofreu. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Esse controle excessivo, muitas vezes também, vem do medo de que aconteça algo que já aconteceu com ela. Por exemplo, no caso de filhas, abuso. Um controle extremamente excessivo. Extremamente excessivo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Suzana, deixa eu pôr meus óculos aqui, que a idade chegou. Vivenciei este controle por longos anos da minha vida e hoje repito este comportamento da minha mãe. Horrível esse padrão de comportamento. É possível você quebrar esse padrão de comportamento, desde que a sua criança compreenda que aquilo já acabou. E isso você faz através, por exemplo, de um processo como a hipnoterapia. Você muda essa interpretação. Você dá um novo significado a esse controle que você recebeu. Por quê? Aí o que eu vou falar? Presta atenção, copo vazio.
A criança que foi controlada excessivamente, ela provavelmente guarda muita raiva da mãe. Aí você pode falar assim, não, gata, eu já perdoei a minha mãe, eu já fiz as pazes com a minha mãe, eu compreendo que ela fez tudo o que ela podia. Isso é você, adulta, falando comigo. Agora, se a gente vai lá perguntar para tua criança, essa que foi controlada, essa criança tá com muita raiva. E aí, dentro das criações, principalmente as criações talvez mais antigas, o filho não podia exprimir as suas emoções. Quantos filhos, filhas não foram guardando isso? Entende? Eu, desde que as minhas filhas nasceram, eu sempre busco deixá-las exprimir, deixá-las colocar para fora essas emoções e nomear as emoções. É muito importante isso. Para quem tem filho pequeno, aqui vai um conselho. Se o seu filho está sentindo raiva, por exemplo, deixe ele sentir essa raiva, mas esteja ali junto com ele. Não é deixar ele largada sozinha sentindo a raiva. Mas é importante ele nomear o que ele está sentindo, para ele entender. Eu estou sentindo raiva, e por que eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo raiva porque você, papai, porque você, mamãe, me deu uma bronca. É legítimo que ele sinta essa raiva. Você, claro, como educador, como o tutor dessa criança, você pode argumentar, explicar, mas é importante que ele solte isso, entende? Para que ele reconheça essas emoções. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda. A Cris. Acredito que um dos maiores danos que minha mãe causou foi criar uma competição e distanciamento entre mim e minha irmã. A gente vai falar disso, comparação daqui a pouquinho. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa toxicidade muitas vezes vem através da comparação. E aqui eu vou falar uma coisa... Bom, eu vou falar daqui a pouco. Zenilda, sim, faz bem isso. Minha mãe batia muito. Ela dizia tinha medo de que não conseguisse educar os 7 filhos. Olha só. Primeiro, sinto muito, Zenilda, por isso que você viveu. Mas aí é compreender o contexto dessa mãe. É a maneira que ela provavelmente aprendeu ao longo da vida dela. A repressão através da violência física. Só que isso deixa marcas na criança. E talvez hoje o padrão que você tem é um padrão de medo. Porque é como se você aprendesse que arriscar, falar o que você pensa, vai ter essa punição que existiu na relação com a mãe. Tudo bem? Suzana, logo vou fazer as pazes com a minha história. Sim, faremos as pazes com a sua história. Sim, sem dúvida. Bom, um outro sintoma dessa relação tóxica é a manipulação emocional. Chantagem. É a mãe que o tempo todo se coloca no papel de vítima. E a vitimização é uma característica dessa toxicidade. Ela precisa desse filho, dessa filha, para sobreviver. E aqui eu quero que você guarde uma coisa muito importante. Escreva aqui, manipulação emocional, para você não esquecer. Tudo se trata de sobrevivência. Para tua mente, tudo se trata de sobrevivência. E pode chocar o que eu vou te falar. Porém, muitas mães, elas são predadoras dos seus filhos. Não de uma maneira literal, mas elas são predadoras emocionais dos seus filhos. Porque elas precisam desses filhos para sobreviver. Então, manipular emocionalmente o filho, se colocando como vítima, faz com que ela tenha, por exemplo, a atenção. Faz com que ela, por exemplo, tenha muitas vezes a proteção na relação dela com o pai. Eu já atendi casos onde a mãe manipulava emocionalmente
esse filho, essa filha, falando coisas sobre o pai que nem sempre eram reais. E aqui eu não estou defendendo os pais, não, os homens. Muito pelo contrário. Porém, existe um discurso materno que é muito forte de impacto para a criança, para o jovem. Porque a mãe, a autoridade máxima, é a mãe falando para essa criança muitas vezes que o pai é isso, que o pai é aquilo, e que nem sempre traduz a realidade. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu só mudar meu computador de lugar aqui que ele vai fritar. Uma outra característica dessa relação: invasão de privacidade. Alguém aqui vive essa situação? Escreva eu aqui, você como filha, como filho. Invasão de privacidade. E essa invasão de privacidade é não respeitar os seus limites. É não respeitar, muitas vezes, a família que você constituiu. É aquela mãe que, quando se torna avó, por exemplo, ela quer educar o seu filho. Alguém já viveu essa situação? É aquela que quer dar pitaco em tudo que você está fazendo. E normalmente com críticas. Normalmente com uma comunicação muito negativa sobre os seus atos, sobre o que você está fazendo. Tudo que você faz é errado. E tudo o que ela, mãe, está fazendo é o certo, tudo que ela está falando. E isso cria para você muitos problemas. Tem muita gente que ainda, olha só, presta atenção no que eu vou te falar, copo vazio. E eu trabalho isso muitas vezes na hipnoterapia. Muitas pessoas ainda estão tão ligadas à mãe que é como se elas estivessem casadas com a mãe. E aí não há espaço, por exemplo, para uma esposa. Isso é muito comum entre os homens. É como se a relação com a mãe é tão umbilical e tão tóxica e tão necessária que não tem como esse homem ter uma esposa, porque essa vaga já está ocupada. Isso de uma maneira metafórica, ok? Metafórica. Mas aquela posição está ocupada, porque ninguém vai ser mais perfeita como mãe, como mulher do que a minha mãe. Então como que alguém vai entrar nessa família? Não tem como. E é por isso que relacionamentos muitas vezes não dão certo. Isso também acontece com as mulheres. Isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes a mãe se torna a filha. E os papéis se invertem. A ordem, ela é alterada. A ordem não pode ser alterada. Essa é uma das leis, inclusive, da constelação sistêmica e familiar. As leis, existem 3 leis, e uma das leis é a lei da ordem. A mãe é a mãe. O filho é o filho. Quando essa posição se inverte, quer dizer, o filho começa a cuidar da mãe, a ser a mãe da mãe ou o pai da mãe, lascou, como alguém escreveu aqui. Quem escreveu? A Patrícia. Tô lascada. Tá lascada. Quando essa ordem ela é invertida. E por quê? Porque muitas vezes existe todo esse jogo emocional, essa invasão de privacidade, e você não consegue dizer não para sua mãe. Alguém aqui se identifica com isso? Você não consegue dizer não para sua mãe. Tudo bem? Essa é uma outra característica de um relacionamento tóxico entre a mãe e os filhos. Outra característica, competição. A competição, muitas vezes, entre a mãe e esse filho e essa filha principalmente. E por que existe essa competição? Pela atenção, normalmente, do pai. A dependência da mãe é tão grande que ela olha para essa filha
como uma forasteira, como alguém que vai roubar esse espaço. E isso se torna uma relação tóxica. Essa mãe se torna agressiva, essa mãe se torna alguém narcisista muitas vezes. E ela também alimenta isso competindo entre os filhos. Por exemplo, algo muito comum. Uma gestação que foi indesejada, inesperada. Aí vamos imaginar que nasce o primeiro bebezinho. E aquela gestação foi horrível para essa mãe. E aí nasce essa bebê que não tem nada a ver com essa história. Só que a mãe cria um sentimento ruim por essa criança. Aí você pode falar o seguinte: não, mas a minha mãe hoje, ela me perdoou, ela já se perdoou, ela já me pediu desculpas, blá 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 blá. Mas se existe aqui na mente da mãe uma interpretação de que essa filha, ela, por exemplo, atrapalhou os meus planos, essa filha, é comum eu atender mães que, por exemplo, engravidaram inesperadamente, e elas tinham uma carreira e elas tiveram que interromper essa carreira para cuidar dessa criança. Imagine a sensação dessa mãe. Imagine a sensação dessa mãe. Por isso que, sem julgar a sua mãe, você precisa entender o contexto. E aí o que acontece? Essa mãe nutre uma relação estranha com essa criança. Mas aí alguns anos depois, digamos, as coisas mudam, melhoram, vem um segundo filho. E aí a mãe dá todo o amor e carinho para esse filho. E a relação com esse primeiro filho está em choque. Isso gera muitas vezes uma alimentação de competição que a mãe coloca ali de uma maneira, às vezes, às claras e às vezes de uma maneira dissimulada. Porque ela diz: esse filho é meu preferido, de uma maneira dissimulada. E esse filho não é o meu preferido. Através de ações, ela vai mostrando isso. E aí, isso se torna uma grande competição. Tudo bem? Esse é um outro sinal. Essa preferência, muitas vezes, que existe de uma mãe em relação a um outro filho, e de uma maneira muito escancarada, um abismo mesmo, quando existe um abismo grande, que você percebe, nossa, eu já tratei, assim, se eu contasse, um dia, assim, eu quero contar isso de uma maneira bem, com bastante tempo. Mas existem tantas histórias que eu escuto diariamente, que quando eu termino de escutar, às vezes eu desabo em lágrimas, porque assim, você fala, cara, como é que pode essa pessoa ter sobrevivido a esse caos? Ter sobrevivido a esse caos. Dia desses também, conversando com uma pessoa, essa situação que eu acabei de descrever para você. A mãe, por exemplo, só dava presente para o filho, que nasceu depois, e tratava a filha, a mais velha, como empregada doméstica. Olha! Aí você fala o seguinte: nossa, que mãe ruim. É mais comum do que você imagina. É mais comum do que você imagina. Muito mais comum. A gente acha que só aconteceu comigo, aconteceu. É mais comum do que você imagina. E por quê? Porque essas mães, volto a dizer, elas são tão humanas quanto você. Elas têm os seus problemas, as suas demandas, as suas feridas emocionais. Tudo bem? E aí, por fim, deixa eu trazer aqui, que é a dependência emocional, que a gente falou um pouquinho. Essa é uma outra característica, aquela mãe dependente emocional de você, filho. É aquela que está te sugando, é aquela que se torna dependente emocional dos netos, muitas vezes. Muitas vezes. E essa mulher dependente emocional, faz com que você se sinta muitas vezes culpado e culpada por não atender às demandas dela. E aí, gata, mas o que eu faço? Escreva aqui. Prioridade. Escreva: eu sou a prioridade. Nossa, gata, isso é muito egoísmo, eu não vou escrever. Tudo bem, você não precisa escrever. Mas isso não é egoísmo. Se você não se olhar como prioridade,
a tua vida não anda para frente. Se você não se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, a sua vida continuará estagnada. E aí é uma decisão que você toma. Aliás, a vida acontece nas decisões, nas pequenas, nas médias e nas grandes. E essa talvez seja a decisão mais importante. Você cortar de vez esse cordão umbilical que você tem com a sua mãe. Existe um termo que eu uso, que é, escreva aqui também, lealdade emocional. O termo é lealdade emocional. Por conta dessa busca por sobrevivência, muitas vezes você se torna um capacho da mãe, você se torna alguém que faz tudo por ela, e não porque você queira, mas você faz por obrigação, por uma obrigação inconsciente. Isso é lealdade emocional. Essa dependência emocional que a mãe tem de você e que você tem da mãe, ela é extremamente tóxica. Ela é extremamente tóxica. E isso prende você a relacionamentos ruins. Por exemplo, você não se separa. Por quê? Porque sua mãe viveu um relacionamento infeliz por tanto tempo que você acredita que isso é o que você merece. Porque você não pode ser mais feliz do que a sua mãe. Porque a lealdade emocional não permite que você seja próspera, que você seja feliz, que você seja saudável. Faz sentido isso para você? Boa, Carla, lealdade emocional. Isso, Eloir, lealdade emocional. Ana, a Eloide, a Suzana, lealdade emocional. A Patrícia, ela fala isso todo dia, que sou egoísta. Lascou de novo. Calma, Patrícia, tudo tem jeito, tudo tem jeito, tudo tem solução. Essa fala da mãe que você é egoísta é por quê? Porque você talvez esteja começando a enxergar as coisas como elas são. E aqui o que eu estou dizendo para você é que você entenda que a sua mãe, ela sim criou alguns conflitos emocionais dentro de você. Quando a sua mãe, ela era rígida com você lá na infância, quando ela muitas vezes te batia, quando essa mãe te abandonava, não estava presencialmente com você, emocionalmente com você, tudo isso gerou feridas dentro de você. Você talvez tenha se sentido desvalorizada, impotente, com medo. E isso moldou quem você é hoje. Então, se eu quero mudar a minha vida hoje, os meus resultados, eu preciso mudar o meu comportamento. Presta atenção que é a coisa mais importante que eu vou falar aqui. Você tem que mudar os teus comportamentos. Agora, para mudar os seus comportamentos, você precisa mudar as crenças que existem aqui na sua mente. Essas crenças, elas foram criadas a partir desses aprendizados, por repetição ou por impacto emocional. Então, quando a mãe, ela muitas vezes te moldou através do medo de perdê-la, esse é o padrão que você tem hoje. Então você não consegue fazer nada sem dar satisfação para sua mãe. E aí você se sente culpada. Exemplo de uma pessoa que eu atendi com a hipnoterapia há pouco tempo e que já mudou o comportamento. Ela morava, a lealdade emocional era tão grande que ela morava no andar de cima da mãe. E ela, olha só, ela precisava sempre, quando ela comprava, por exemplo, uma pizza, ela precisava comprar uma pizza para a mãe. Aí você pode falar o seguinte, gata, é uma gentileza. Não. Sabe por quê? Porque a mãe não gostava nem de pizza. E a mãe era até grosseira quando ela recebia essa pizza. E a lealdade era tão grande que ela fazia isso de maneira inconsciente, automática. Ignorava as evidências. O problema de você se manter numa relação tóxica com a mãe
é você não ter liberdade. Escreva aqui, liberdade. É você não ser livre verdadeiramente. E uma vida sem liberdade é uma vida limitada. Uma vida sem liberdade é uma vida onde você é manipulado o tempo todo. E ser manipulado o tempo todo pode ter tido benefícios lá na tua infância, mas agora não. E isso te tornou uma pessoa insegura. É por isso que você precisa de preparação. Preparação. Para você mudar isso, você precisa de preparação. Preparação é você ter novos conhecimentos, é você fazer as pazes com a sua história, é você ter blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos. Isso é preparação. Por isso que coragem, escreva aqui, coragem é ação com preparação. Coragem não é ser a mais destemida, o mais destemido, o que vai com medo mesmo. Coragem é ação com preparação. Se eu tenho um desafio, eu preciso me preparar para esse desafio. Eu me preparo, eu ajo, isso é coragem. Porque coragem é ação. A Suzana, liberdade é o desejo maior. Ser livre até para respirar. Quando você alcançar isso, Suzana, e você vai alcançar, você vai sentir o maior prazer da vida, que é assumir a sua própria vida. É como se você pegasse a sua vida nas suas mãos. E eu não estou fazendo um discurso aqui motivacional, mas é pegar as suas mãos e você tomar as suas decisões, certas ou erradas, boas ou ruins, por você. Por você. Isso é viver. Isso é liberdade. Agora, quando eu me preparo, isso se torna mais fácil. Tudo bem? Faz sentido? Boa, Eloir, coragem com preparação para a liberdade. Exatamente. Por isso, para você que hoje está sentindo essa relação ruim com a mãe, eu tenho um presente aqui para você. Ó. Se você viu fixado aqui, você pode ganhar uma sessão de avaliação gratuita comigo, tá bom? Então escreva aqui avaliação, escreve aqui nos comentários e você vai receber um link no seu direct para fazer uma avaliação gratuita comigo de hipnoterapia. Isso vai acabar nos próximos dias, tá bom? Então escreva aqui avaliação, você recebe um link para garantir essa sessão. É uma conversa de 45 minutos, eu e você, onde eu vou te dar clareza e direção sobre a sua história. Para que você possa agir, para que você possa tomar uma decisão, para você entender onde que começou essa relação tóxica com a mãe. Porque enquanto você não curar isso na raiz do problema, você seguirá nesse sofrimento. Tudo bem? A Zenilda, deixa eu ver aqui. O gato ou gata. Se eu escrever eu quero uma avaliação, vou ganhar um tratamento completo, porque já disse, minha vida foi punk. A avaliação é gratuita, isso eu garanto para você. E nessa avaliação você vai ter muita clareza, Zenilda, muita clareza sobre o que fazer. Para algumas pessoas eu indico sempre a hipnoterapia, né, como uma ferramenta, porque ela trata a causa. Em alguns poucos casos eu não indico, porque talvez não seja o caso, mas é muito difícil você que tem algum tipo de sintoma, você se curar sem tratar a causa. Isso inclusive para doenças. É impossível. É impossível. Enquanto você não trata a tua causa, o teu corpo, ele está o quê? Ele está reverberando esse conflito emocional que existe. Tudo bem? A Eloir, estou uma fera. Por que você está uma fera, Eloir? A Tuca, estou repetindo a vida da minha mãe. Sim, padrão. Lealdade emocional pura aí, provavelmente. Lealdade emocional, Tuca. Você aprendeu que esse é o padrão seguro. Por isso que assim, se você não quer repetir o padrão da sua mãe, você precisa entender aonde que começou, onde que isso começou. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais comentários. A Zenildo, gata, quando minha mãe me batia, eu depois que eu ficava chorando no quarto, trancada, eu pensava assim,
O meu desejo era que ela sumisse toda vez que eu ficava trancada no quarto. Eu sentia isso. E a gente não pode julgar a sua criança por sentir isso. Óbvio, isso é uma emoção natural. Você apanha, você é trancada, você imagina o quê? Que essa criança vai sorrir vai falar, nossa, eu amo a minha mãe? Não. Não. Entenda, a gente precisa, por isso que eu disse no início, a gente precisa falar desse assunto com maturidade. Porque você, adulta, muitas vezes fica nesse discurso enganoso, mentiroso, de, eu perdoei, eu perdoei. O perdão, o verdadeiro perdão vem aqui. É aqui na mente que ele acontece. Quando você muda uma interpretação, e como é que você muda essa interpretação? Primeiro, tirando a emoção. Por exemplo, a Zenilda. Enquanto essa raiva estiver aí, e ela está ainda aí, você vai sofrer. Ponto. Isso vai moldar o seu comportamento. Talvez, eu não sei se você, Zenilda, teve filhos, mas isso talvez tenha moldado a tua relação com os teus filhos. Uma relação de raiva. 2, entender contextos. Tem que compreender os contextos dessa mãe. E 3, aí sim, reprogramar. Enquanto você não faz esse trajeto, o perdão é de mentira. O perdão é de mentira. E eu já cansei, eu cansei dentro da hipnoterapia de conversar com a pessoa, uma história muito parecida com a da Zenilda ou aqui da Verne, sempre apanhava de cinta. Não, mas eu apanhar, mas eu já perdoei minha mãe, minha mãe faleceu, eu perdoei no leito de morte. Isso muito bonito, porém a emoção ainda está aí dentro. E aí é comum eu realizar o que eu chamo de luto, a despedida. E primeiro eu preciso tirar essa emoção. Então eu preciso extravasar essa raiva. Eu preciso extravasar a raiva que eu sentia da minha mãe por ela todas as vezes me bater e me prender lá no quartinho. Por quê? Porque a tua criança está ferida. Não dá para você perdoar verdadeiramente alguém com a emoção ligada, com a emoção ainda ativa. Faz sentido isso para você? Não dá. Não dá. E isso para qualquer relação. Para qualquer relação. Porque existe o perdão, o verdadeiro perdão, ele vem da compreensão. E para você compreender, você precisa tirar essa emoção ligada ao fato, ao evento. Tudo bem? A Patrícia, amei, ela me beliscava demais. Kleber Quesada, meu grande amigo, seja bem-vindo. Olha só, ela beliscava demais. Imagina, olha só, porque eu já tratei isso na hipnoterapia. Crise de ansiedade por conta de beliscão. Crise de ansiedade por conta de beliscão. Será que ela vai me beliscar? Porque o beliscão muitas vezes é uma surpresa, né? É você ser pega de surpresa. A pessoa com crise de ansiedade, aonde estava a causa? Nos beliscões da mãe. Nos beliscões da mãe. Tudo bem? Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda. Zenilda, mas essa emoção não me machuca mais. Será que ainda preciso trabalhar? Olha, eu vou te falar com a minha experiência. Duvido que essa emoção não te machuque mais. Você talvez tenha sufocado ela. E talvez esteja tudo bem agora. Mas se existe algum gatilho acontecendo na sua vida atual, bum, a emoção vem. É como um vulcão. É como um vulcão. Enquanto a gente não faz as pazes com a nossa história, a gente não consegue, talvez, ter paz na nossa vida. Porque você pode falar o seguinte, essa emoção, ela tá tranquila, tá sob controle. Ok. Só que se você está vivendo uma circunstância que gera um gatilho, e aqui é muito importante, o que você está vivendo hoje não é a causa na maioria das vezes. É o gatilho que se conecta à causa que existe aí dentro da sua mente subconsciente. Tudo bem? A Gabi, oi Gabi, eu fui assim, só depois da hipnoterapia que consegui falar dos assuntos sem chorar.
Pois é, Gabi, por quê? Porque aí tirou-se a emoção. Eu sempre digo, a hipnoterapia não é mágica, não é mágica. A hipnoterapia, ela tira o sofrimento. Mas não dá para você apagar da sua mente, da sua memória o que aconteceu. Mas dá para você não sofrer mais. Como a Gabi está relatando aqui. O choro vem do quê? Vinha da emoção. Do momento que eu quebro essa emoção, eu não preciso mais sofrer. Não há sofrimento. Tudo bem? Bom, a Patrícia ainda machuca muito. Pois é, então se machuca, você está sofrendo. Se você está sofrendo, isso obviamente tem o quê? Impacto na sua vida hoje. E aí você tem que escolher. Vou resolver isso para valer? Ou eu vou continuar fingindo que está tudo bem? Tudo bem? A Tuca, no meu caso foi falta de carinho, cuidado. E aí fiz o contrário para os meus filhos. E faço tudo para as pessoas. Pois é, aí, só que aí temos um problema. Temos um problema. Porque você pode falar assim, não, mas eu dei todo o carinho para os meus filhos. Que bom, que bom. Só que isso demonstra a dependência emocional que provavelmente você já tem dos seus filhos. Ou seja, eu não sei a idade dos seus filhos, tá, Tuca? Mas talvez numa fase mais adulta, você vai ser essa mãe tóxica. Por exemplo, a mãe de invadir a privacidade, a mãe de estar ali o tempo todo com essa criança. E isso pode minar a sua relação com ela. Isso pode minar a sua história com o seu filho, com a sua filha. Entende isso? Então, é hora de você talvez olhar para isso, para que essa relação com seus filhos, ela não se torne muitas vezes um grande problema lá na frente. Tudo bem? Bom, se você quiser uma sessão de avaliação comigo, escreva avaliação aqui, como eu disse, é gratuito e nos próximos dias a gente vai encerrar isso e provavelmente a gente não faça mais esse ano, tá bom? Então quem já fez sabe que essa sessão de avaliação é uma conversa muitas vezes esclarecedora para você entender o que está acontecendo com você, para você entender o que você pode fazer a partir daí. Tudo bem? A Mônica, penso que não é fazer igual a mãe e com nossos filhos. Não, desculpa, peraí. Tem que colocar os óculos, ô gato. A Mônica, Reinaldo Souza, meu grande amigo, seja bem-vindo, espero que você já esteja 100% recuperado. Penso que não é fazer igual a mãe e com nossos filhos não fazer os mesmos sofrer. Exato, exatamente. Porque às vezes a gente acaba fazendo os nossos filhos sofrer pelas nossas demandas emocionais. Por aquilo que a gente traz na nossa infância, das nossas feridas emocionais. Tudo bem? Amanhã falaremos de outro assunto importantíssimo aqui, ó. Por que você caiu no ciclo do abuso? Por que você caiu no ciclo do abuso? É sobre isso que você vai ouvir amanhã, às 8 horas, horário de Brasília, quando eu estarei ao vivo aqui mais uma vez com você. Tá bom? Então é isso. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau!